Oi, gente, aqui é a Rosângela de Souza e hoje eu vim trazer para vocês mais um protocolo da limpeza uterina que é para choques, traumas e lutos. E agora estamos indo para o estágio 4, que seria o estágio da depressão, para limpar a depressão. Depois que a gente passa pelo estágio 1 da negação, viemos para o estágio 2, que é a raiva, né? A profunda raiva que dá depois do estágio da negação. Depois a gente vem para o estágio 3, que é o estágio da negociação, onde a gente tenta negociar, né, com Deus, com o universo. É o estágio mais conhecido como a barganha também, né? Da negociação. E após esse estágio da barganha, da negociação, a gente vem para o estágio 4, que é a depressão, né, profunda, que a gente se encontra após esse trauma, esse choque, esse luto, enfim. Então, vamos lá para o estágio 4 da depressão. Então, encontre um lugar tranquilo, confortável, para que você possa se sentar ou até mesmo se deitar, né, se assim preferir. E nesse momento, feche os olhos suavemente e comece a respirar profundamente. Segura, solta, soltando todo o ar, toda a tensão do seu corpo, entrando num relaxamento profundo, se conectando nesse momento com o seu coração. E nesse momento, ao se conectar com o seu coração, quero com que você perceba esse profundo vazio que existe aí dentro do seu coração. E respirando nesse vazio, e também se relacionando com ele, sentindo esse vazio e reconhecendo esse sentimento de profundo desânimo e tristeza, e também de solidão, que podem estar presentes em você agora. E nesse momento observe a sensação, né? Ou a sensação de falta de esperança, ou também falta de energia para viver o dia a dia, para andar novamente na vida. E nesse momento eu quero que você, sentindo esse vazio, olhe para o chão, numa visualização, como se você estivesse de pé, olhando para tudo que já foi. E você vai, nesse momento, contemplando tudo que já foi, olhando, se relacionando para isso que está aí no chão, independente do que for, não importa. Então, olhe para tudo isso de uma forma assim geral. E nesse momento, traga
a tristeza profunda, traga a depressão profunda e a falta, aquela falta de algo na sua alma, algo que já foi ou alguém, algo que foi excluído. E quero que você olhe, né, para esse algo que foi excluído, que foi tirado de você, porque nesse momento da depressão, muito de nós evitamos incluir a falta da alma, por simplesmente medo de sermos engolidos por ela, né? Mas é justamente ao contrário, né? Eu quero que você perceba que ao você olhar para essa falta, esse vazio, essa profunda dor e tristeza de sua alma, não por medo de ser engolida, mas pela coragem, porque justamente pela coragem, que seria o contrário do medo, é que a gente vai olhar, né, para essa dor, para a gente poder passar por esse estágio, né, com muita inteireza, muita cura. Quando nós lidamos com a falta, com o vazio, com a desconexão com a vida, é que nós conseguimos de fato voltar para a vida. E quero com que saiba que fugir é a melhor forma de fazer com que aquilo que nós estamos fugindo se apodere ainda mais de nós. Então eu quero que você agora, nesse momento, permaneça olhando o tempo que for necessário para que aquilo que foi, né? Então permaneça agora nesse momento olhando para aquilo que foi ou para quem foi. Quem foi? Quem é essa pessoa? Esse momento é o momento de você ter a coragem de olhar para essa pessoa. Olhe para o rosto dessa pessoa. Olhe no fundo dos olhos dessa pessoa, como se ela estivesse aí na sua frente. Passe a mão no rosto dessa pessoa e abrace essa pessoa e dê um beijo na testa dessa pessoa nesse momento. E diga a essa pessoa, olhando no fundo dos olhos dessa pessoa: sim, eu sinto a sua falta. E sempre vou sentir a sua falta. A sua falta, a partir de agora, vai fazer parte de mim. E eu sei que ela sempre estará em mim. E essa é a forma que eu vou, a partir de agora,
seguir na vida. E nesse momento, traga dignidade para essa falta, para esse vazio, para essa tristeza, dizendo: a minha alma esteve olhando para você todo esse tempo, por saudade, por amor, mas eu preciso voltar para a vida. Eu me sinto cansada, eu me sinto exausta, eu me sinto vazia de ficar em direção a você. E por isso, em honra a você, em honra a tudo que a gente viveu, em honra a tudo que foi, eu deixo você aonde você está. E em honra a você, eu me conecto novamente com a vida. E chegado nesse momento, eu quero com que você tenha uma reflexão sobre a morte. A morte simboliza o fim de um ciclo, certo? Então, sempre vem no momento oportuno. Seja porque não há mais um lugar para nós nesse mundo, ou seja porque o tempo se esgotou, ou também porque cumprimos o que havia sido a nossa missão aqui na Terra. Seja porque é chegado a hora de dar lugar para outros, né? E por isso somos recolhidos pela morte, de volta à origem da qual a vida emerge e para a qual ela submerge. Então, mais uma vez, para que a gente tenhamos uma compreensão maior do que é a morte. A morte nada mais é do que o fim de um ciclo e sempre vem no momento oportuno. Por mais que a gente não queira aceitar, não queira acreditar, renega a olhar aquilo, mas ainda assim a gente tem que olhar para aquilo, mesmo doendo na alma, olhar para aquilo com amor, com gratidão por tudo que tudo foi, como tinha que ser, tudo tem um porquê e uma razão de ser. Então, a morte sempre vem no momento oportuno, seja porque não há mais lugar para nós nesse mundo, seja porque o tempo se esgotou, ou porque cumprimos o que havia sido a nossa missão aqui na Terra. Seja porque é chegado a nossa hora de dar lugar para outras vidas, né? Que vem após a morte. E por isso somos, sem compreendermos muitas vezes, né? Recolhido
pela morte, de volta para a origem da qual a vida emerge, para a qual a vida submerge. Olha que lindo. A inteireza, a profundidade, né? A compreensão de tudo isso. Por mais que isso doa na alma, porque dói, mas ainda assim a gente tem que olhar para tudo isso e com essa compreensão do que é a morte, né? E nesse lugar de compreensão, então nesse lugar a paz pode acontecer. Quando a gente tem a compreensão do que é a morte, né? Então é bem nesse lugar que a paz pode acontecer, né? Então você ainda olhando para essa tristeza, para esse vazio, para aquilo que já foi, e diz: eu dou um bom lugar para você no meu coração. E eu permito que esse lugar que eu dou para você no meu coração e na minha alma me preencha. E quando me preenche, o vazio vai indo embora e eu sou preenchida por algo muito maior, pela vida, morte e vida, porque toda morte traz uma nova vida consigo, que leva à morte num eterno ciclo de morrer, renascer e que faz parte da vida. E agora, nesse momento, convido você a visualizar quem faleceu. Visualize na sua frente essa pessoa novamente. E nesse momento, olhando para essa pessoa, quero com que você reverencie essa pessoa, afirmando a ela: eu respeito o seu destino, eu fico com a minha parte. E ficando com a minha parte, eu deixo você com a sua. E assim seguimos livres, cada qual para o seu destino. E o fim ou o recomeço, mas ainda assim, seja pelo fim, seja pelo recomeço, mas ainda assim eu respeito o seu destino. E também tenho a compreensão agora e respeito o meu destino também. Então, nesse momento, inspirando e respirando profundamente, ficando o tempo que for necessário nesse lugar, até que você esteja pronta para retornar e ir em direção à vida. E expire novamente. Inspira e respira.
solta todo o ar pela boca. E nesse momento, você percebe que você é parte de algo muito maior.